Fala, galerinha! Hoje nós vamos ver o que foi o Renascimento cultural e científico. Bora lá? O Renascimento foi um movimento cultural que ocorreu na Europa Ocidental a partir do século XV, tendo início na Itália. Nesse período, os renascentistas, que são os artistas que fizeram esse movimento, começaram a questionar as ideias dominantes da era medieval, que eram impostas pela Igreja Católica. Sim, na época medieval, que a gente chama de cultura medieval, essa cultura, essa ciência, tudo era dominado pela Igreja Católica. Então, a igreja que dizia o que era certo, o que era errado, o que as pessoas deveriam ou não deveriam fazer. E isso se refletia tanto na ciência quanto na arte. Por exemplo, a igreja dizia que tudo que provinha da natureza, inclusive o ser humano, era fonte de pecados. Então, um exemplo, não se poderia estudar anatomia, porque não se poderia estudar o corpo de um cadáver, porque a igreja dizia que era pecado. Então, toda essa mentalidade medieval dominada pela igreja acabava também influenciando as artes. Se a gente pegar uma pintura medieval e comparar com uma pintura renascentista, o que a gente vai ver? Além da questão da profundidade da pintura, que aí é coisa que quem tem estudo das artes saberia explicar melhor. Mas além disso tudo, nós podemos ver que não havia preocupação de se retratar o ser humano como ele era na realidade. Era uma pintura que não retratava a pessoa como ela era. Não havia essa preocupação. Por quê? Porque para a igreja o que importava não era o mundo material. O que importava era o mundo espiritual. Então não havia essa preocupação, até porque o mundo material era visto como a fonte de todos os pecados. Então, essa conjuntura, essa ideologia é que vai começar a ser questionada pelos renascentistas. Então, por conta disso, vão ocorrer muitos avanços científicos e mudança no campo das ideias. Por exemplo, eles vão passar a valorizar um pensamento racional e, ao observar os astros, eles passam a questionar a ideia defendida pela Igreja de que a Terra era o centro do universo e que, sim, até mesmo o Sol girava em torno dela. Então, esse pensamento vai começar a ser questionado com o Renascimento cultural. Na época do Renascimento, as artes, as ciências deixaram de ser monopólio da Igreja para ser questionada. Né? No campo artístico, houve a retomada de temas da antiguidade greco-romana e no campo científico, estimulou-se a experiência e a observação em detrimento da fé. Como assim? Em detrimento da fé? Porque, por exemplo, se houvesse um terremoto numa cidadezinha, né? Dando um exemplo bem simples para vocês entenderem. Se houvesse um terremoto numa cidadezinha e esse terremoto resultasse na morte da maioria dos habitantes daquela cidade, hoje, como é que a gente explica esse fato? Nós vamos dizer que o terremoto foi causado pela movimentação das placas tectônicas, bababá, bababá, porque nós temos a ciência para provar isso. Naquela época, o que era dito para as pessoas? Olha, esse terremoto aí foi um castigo divino. Foi Deus que mandou esse castigo porque vocês eram pecadores. Então, essa vai ser a diferença quando surge o Renascimento. Os renascentistas vão dizer: pera lá, como assim? Então, podemos destacar como características a valorização da antiguidade greco-romana. As obras eram vistas como inspiração e modelo pelos artistas renascentistas. Inclusive, esse nome Renascimento, né, vamos de curiosidade, esse nome Renascimento significa nascer de novo. E essa expressão foi criada pelo italiano Giorgio Vasari no século XVI. Esse era arquiteto, pintor e escritor e ficou conhecido por escrever biografias de artistas italianos. De acordo com ele, a produção artística da antiguidade havia renascido no século XV, como se durante toda a Idade Média a cultura estivesse nas sombras, nas trevas e houvesse renascido, retomada no século XV. Então, por isso que uma das características é a valorização da antiguidade greco-romana. Outra característica é o antropocentrismo,
que se contrapõe ao teocentrismo medieval. O que era o teocentrismo medieval? É dizer que Deus estava no centro de todas as coisas, de tudo. O antropocentrismo é o contrário, vai dizer que o homem é que está no centro porque ele é feito como imagem e semelhança de Deus, é a mais perfeita das criaturas criadas por Deus. Então ele é visto como criativo, virtuoso e dono do seu destino, e não mais visto como alguém, como se fosse alguém ali, uma marionete que Deus levava para lá, levava para cá, levava para lá e levava para cá, né? Como se os seus sucessos e os seus fracassos fossem desígnios de Deus. Não, é responsabilidade dele, porque ele é criativo, ele é virtuoso e ele é dono do seu destino. Outra característica é o individualismo, que aí não tem um sentido negativo que a gente dá hoje, né? Da pessoa egoísta, não é isso. Ele tem um sentido positivo. Significava a capacidade individual da pessoa, o seu talento e a sua criatividade para crescer. E aí também nós temos como característica uma nova visão do tempo. Para os renascentistas, o tempo ele vai pertencer ao homem e este deve usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar, enriquecer, se quiser. Já na visão medieval, o tempo pertence a Deus. Por isso, era pecado investir, por exemplo, emprestar dinheiro a juros. Por quê? Porque Deus não permitia fazer isso com o tempo dele. Como o tempo é do homem, é visto como do homem, então ele vai conhecer, ele vai experimentar. Então aquela ideia de que os fenômenos naturais não mais devem ser explicados pela fé, e sim pela experiência, pela observação. Por isso o Renascimento ele é um movimento que vai revolucionar a arte, mas ele também vai revolucionar a ciência, porque a partir dessa ideia de que o homem é que é dono do seu tempo, de que o homem é visto como a mais perfeita criatura de Deus, virtuoso, inteligente, responsável pelos seus sucessos e pelos seus fracassos, esses homens eles vão dizer, não, nós temos que observar, que experimentar, nós temos que estudar para se aperfeiçoar. E a partir daí a ciência vai evoluir. E para concluir, nós temos o humanismo, que foi uma das principais correntes de ideias que mais contribuiu para o Renascimento. Esse movimento intelectual propunha o estudo dos autores antigos, gregos e romanos, para construir um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Os humanistas traduziram e divulgaram o texto dos antigos e assim aprofundaram o conhecimento de línguas, literatura, filosofia, história e matemática. Os humanistas opuseram-se às verdades da igreja, desafiando seu domínio cultural e propondo o uso da razão e da experiência para se chegar à verdade. Mais uma vez, lembrando que antes a igreja utilizava para se chegar à verdade, entre aspas, o que? A fé e o que estava escrito na Bíblia. Assim, o termo que no início se referia apenas àqueles estudiosos que defendiam a reforma dos currículos universitários, passou a denominar todos que se opunham à cultura dominante da igreja. Então, esses estudiosos, eles propunham uma nova educação que tivesse como base a crítica dos textos, o estudo das línguas e das ciências, a observação da natureza, o uso da razão e a experiência. Apesar de rejeitarem, isso é importante, apesar de eles rejeitarem a cultura dominante influenciada pela igreja, eles não eram ateus. Eles eram cristãos que queriam reinterpretar as mensagens da Bíblia com base nos ideais da antiguidade. Que ideais são esses? A valorização do indivíduo, a sua liberdade e a sua participação na vida das cidades. Se vocês puderem ver as obras que eu estou passando aqui no vídeo, muitas delas têm temas religiosos. Então, qual é a diferença para as obras medievais? A própria estrutura da obra, como eu falei, né, havia preocupação de retratar o homem como ele era na realidade, coisa que na cultura medieval não havia essa preocupação.
E o fato deles fazerem, né, obras religiosas atesta de que eles não eram ateus, eles só queriam fazer uma nova interpretação. E aí nós vemos no final do vídeo alguns artistas que se destacaram, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, que sempre tem vídeo novo, claro, falando de história. Um grande beijo e até o próximo vídeo.